Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do hemograma ou hemograma completo, que é um exame de triagem muito realizado, que pode indicar processos inflamatórios, infecciosos, alterações que aconteceram nos precursores celulares lá na medula óssea, tá? Então, ele indica uma série de alterações que obviamente devem ser correlacionadas com a clínica, que é sempre soberana, e muitas vezes outros exames mais específicos precisam ser solicitados para se confirmar o diagnóstico do problema do paciente, da doença do paciente. O hemograma, ele mostra para gente o que está acontecendo no sangue periférico no momento da coleta da amostra, tá? Quando a gente pensa em sangue, nós sabemos que o sangue tem uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, que se refere justamente às células do sangue, aos eritrócitos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. No hemograma, nós vamos justamente avaliar essa parte sólida, as células, e nós vamos avaliar de forma qualitativa e quantitativa. Então, nós temos dentro do hemograma o eritrograma, que avalia a série vermelha, o leucograma, que avalia a série branca, e o plaquetograma, que avalia as plaquetas. Do plaquetograma, nós já falamos na nossa aula de hemostasia primária, tá? Então, contagem de plaquetas é importante quando a gente pensa em distúrbio de hemostasia primária. A gente pode, então, fazer o hemograma completo, e no hemograma completo inclui contagem de plaquetas, ou pode ser solicitada apenas a contagem de plaquetas. Existe aí uma diferença no momento da coleta em relação aos tubos. Se for feito o hemograma completo, a amostra deve ser coletada no tubo de tampa roxa com anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia da célula. Então, no hemograma, a gente avalia a qualidade da célula, a morfologia. Então, é importante que o anticoagulante não altere esses aspectos. Se for feita apenas contagem de plaquetas, a amostra precisa ser coletada num tubo de tampa azul, com citrato de sódio. Tudo bem? Inclusive, se um dia você recebeu o laudo de um hemograma com uma plaquetopenia, com uma queda de plaquetas inexplicável, seu paciente não tem clínica, aquilo não faz sentido, peça para coletar a amostra do paciente no tubo de tampa azul e refazer a contagem de plaquetas, tá? Para você confirmar o resultado. Então, hoje, nosso foco será o eritrograma. No laudo da avaliação da série vermelha, vamos ter contagem de eritrócitos, quantos eritrócitos tem naquela amostra, dosagem de hemoglobina em gramas por decilitro. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, essa dosagem da hemoglobina é muito importante quando se quer saber se o paciente tem ou não anemia, tá? Então, se o paciente tem anemia, nós temos uma queda na dosagem da hemoglobina, tudo bem? Temos também o hematócrito, tá? Que é um resultado em porcentagem. O hematócrito, basicamente, ele diz pra gente quanto de espaço a hemácia, as hemácias daquela amostra estão ocupando naquele volume de sangue, naquele plasma, tá? Então, é essa relação entre as células vermelhas e o plasma. Eu coloquei aqui alguns valores de referência, tá? Como eu sempre falo em aula, pessoal, a gente não precisa decorar valor de referência. Valor de referência vem escrito no laudo, tá? Valor de referência varia.
Quando a gente fala de hemograma, varia se é homem, se é mulher, varia de acordo com a idade, varia de acordo com a população que está sendo avaliada, varia de acordo com o local onde essas pessoas residem, tá? Então não há necessidade de se decorar o valor de referência que vem no laudo. Vamos nos preocupar em entender esses resultados e saber como interpretá-los, tá? Isso é muito importante. E é claro que no dia a dia a gente acaba decorando o valor de referência, mas de uma forma natural, tudo bem? Nós temos contagem de eritrócitos, dosagem de hemoglobina e hematócrito, tá? Além disso, no hemograma, nós temos os índices hematimétricos. Os índices hematimétricos, eles podem ser obtidos de forma manual ou automatizada. Então, existem alguns aparelhos que já analisam os índices hematimétricos e liberam para a gente esses resultados prontinhos. Quando isso não é possível obter esses resultados através de cálculos, tá? Só que, se eu quero obter os índices hematimétricos através de cálculos, eu preciso obrigatoriamente ter o resultado da contagem de eritrócitos, da dosagem de hemoglobina e do hematócrito, tudo bem? Bom, e quais são esses índices hematimétricos? Nós temos o VCM, que é o volume corpuscular médio. Ele diz pra gente o tamanho médio das hemácias daquela amostra, tá? Então, eu tenho 5.200.000 hemácias. Qual a média de tamanho dessas hemácias? Vamos olhar o VCM para descobrir. Outro índice hematimétrico é o HCM, hemoglobina corpuscular média. O HCM, ele diz pra gente uma média do peso de hemoglobina daquela população de eritrócitos. O CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, ele nos diz a média de concentração de hemoglobina dos eritrócitos. Então, veja, nós temos aí dois índices hematimétricos que se relacionam com hemoglobina. O HCM, que nos diz o peso médio, e o CHCM, que nos diz a concentração média. Aqui eu gostaria de atentar no seguinte fato. A hemoglobina é que dá cor para a nossa hemácia. A gente precisa saber se a hemácia do paciente está com a cor normal, se ela está sem cor ou se ela está muito corada. Tudo bem? Então, eu vou ter que olhar o índice hematimétrico que se relaciona com a hemoglobina para saber essa cor. Qual índice vai ser confiável, tá? Vocês irão então utilizar o CHCM, a concentração média de hemoglobina naqueles eritrócitos, tudo bem? Não vão usar o HCM, que se refere ao peso. Vamos pensar o seguinte: nós temos dois copos, tá? Um copo com 100 ml de água, outro copo com 200 ml de água. Vamos imaginar que esse copo com água é a nossa hemácia. Então, temos duas hemácias. No primeiro copo, que tem 100 ml, nós vamos colocar 1 grama de corante. Esse 1 grama de corante se refere à nossa hemoglobina, tá bom? E no segundo copo, que tem 200 ml de água, eu vou colocar 2 gramas de corante. Se eu pegar esses dois copos e for pesar esses dois copos, tá? O copo que tem 2 gramas de corante e 200 ml de água vai ser mais pesado que o copo que tem 100 ml e 1 grama de água.
Esse é o raciocínio que nós temos que fazer com o HCM, com a hemoglobina corpuscular média. Ela diz pra gente o peso médio da hemoglobina daqueles eritrócitos. Tudo bem? Bom, agora vamos nos atentar à cor do líquido que está nesse copo, porque nós colocamos o corante. Então, vamos olhar a cor. Se nós olharmos a cor, nós vamos ver que a cor está igual nos dois copos. Ou seja, eu coloquei a proporção de corante idêntica nos dois copos, levando em consideração o tamanho, volume dele. Tudo bem? Então, eu tenho a mesma concentração no copo 1 e no copo 2. Esse é o raciocínio que nós temos que fazer com o HCM, concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, levando em consideração nossos dois copos, tá? Se nós formos olhar o HCM, ele provavelmente vai estar acima do valor de referência, porque o meu segundo copo tem um peso maior, o que aumenta a minha média. Se eu for olhar o CHCM, o meu resultado vai estar dentro do valor de referência. Por quê? A minha concentração, tanto no copo 1 quanto no copo 2, é igual, tá? Então, por isso que o CHCM ele é mais confiável para avaliar a cor da hemácia do que o HCM, tá bom? Nós vamos falar mais desses índices quando falarmos das anemias, aí vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Tá? Mas eu gostaria que vocês já se atentassem a essa diferença, peso, concentração. Que vocês não esqueçam jamais que, se eu quero saber a cor da minha hemácia, se ela está com cor, se ela está sem cor, se ela está muito corada, eu vou olhar o índice CHCM, tá bom? Bom, além disso, nós temos o RDW, que é um índice que mostra a variação da distribuição do volume de eritrócitos, tá? Então, veja, se eu quero saber a média de tamanho, eu olho o VCM. Se eu quero saber se existe variação no tamanho, eu olho o RDW. Tá? Veja, posso ter hemácias numa mesma amostra, com tamanho maior do que devia, com tamanho normal e com tamanho menor do que devia. O VCM vai dizer pra gente a média do tamanho, ponto. O RDW vai dizer pra gente que existe essa variação, tá? O RDW, ele vai ter importância clínica se ele estiver acima do valor de referência. Se ele estiver dentro do valor de referência, tá tudo bem, não existe variação significativa. Se ele estiver abaixo do valor de referência, não tem significado clínico também. Tudo bem? Então, quais são os índices hematimétricos? VCM, HCM, CHCM, RDW. Esses índices, eles mostram pra gente tamanho, cor. Isso, nós temos nomes. Se o nosso VCM está dentro do valor de referência, as nossas hemácias têm tamanho normal. Elas são normocíticas. Se está acima do valor de referência, elas são maiores do que devia. Elas são macrocíticas. Se está abaixo do valor de referência, as hemácias são menores do que devia. São microcíticas. Se eu quero saber a cor dessa hemácia, se ela está com a coloração adequada ou não, né? Ou seja, se eu tenho hemoglobina ou não dentro dessa hemácia o suficiente para deixar ela colorida, eu olho o CHCM. Se a cor é normal, ela é normocrômica. Se ela está descorada, ela é hipocrômica. E se ela está muito corada, ela é hipercrômica.
E se tiver variação de tamanho? Bom, o meu RDW vai estar acima do valor de referência. E o nome que eu dou para essa variação de tamanho é anisocitose. Então, pessoal, no laudo, vocês vão ter os valores, os resultados em valores de cada um desses parâmetros e a descrição das hemácias, a descrição morfológica em relação ao seu tamanho, em relação à sua cor. Além disso, pessoal, existem algumas coisas que nós observamos somente na lâmina, tá? O aparelho, ele não consegue dizer pra gente, o aparelho que faz a análise do hemograma, ele ainda não consegue dizer pra gente de forma fidedigna que essas alterações estão presentes, tá? E essas alterações, elas não se relacionam com nenhum índice hematimétrico. Então, tem que fazer a lâmina e tem que analisar a lâmina, tá bom? As alterações são policromasia, poiquilocitose, inclusões eritrocitárias e presença de eritroblastos. Essas alterações, pessoal, estarão descritas nas observações do laudo. Eritroblasto é normal na medula óssea, é normal ele ficar guardadinho na medula. Se tem eritroblasto no sangue periférico, tem alguma coisa errada. No laudo do hemograma estará descrito quantos eritroblastos foram observados em relação aos eritrócitos, tá? E quais foram os eritroblastos observados? Por isso que é importante a gente saber a eritropoiese, que também foi assunto de uma das nossas aulas, para a gente saber o quão jovem é o eritroblasto que foi encontrado. Ele é um eritroblasto ortocromático, policromático, tá? Então, é importante a gente saber o processo de eritropoiese. Inclusões eritrocitárias também podem surgir. Em algumas anemias, existem algumas inclusões que podem aparecer, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas inclusões quando a gente falar das anemias. Eu vou dar alguns exemplos de inclusões para vocês, tá? Poiquilocitose. Poiquilocitose se refere à alteração de forma da hemácia. Nós sabemos que a hemácia é uma célula anucleada, é um disco bicôncavo. Se ela não está no formato de disco bicôncavo, existe uma alteração de forma, existe uma poiquilocitose. Nós temos que descrever no laudo presença de poiquilocitose e qual formato foi observado. Existem diversas formas, nós também vamos conhecer algumas quando nós falarmos das anemias, tudo bem? E por fim, policromasia. Pessoal, muitas vezes a gente tem a tendência de confundir policromasia com alteração de cor que se relaciona com hemoglobina. Quando nós falamos do CHCM, nós falamos que nós queremos saber se a nossa hemácia está com a cor normal, se ela está muito ou pouco corada. E quem dá cor para a hemácia é a hemoglobina. Isso é uma coisa. Quando nós falamos de policromasia, nós estamos falando de hemácias azul acinzentadas. Então, elas mudam de coloração. Por quê? Existem restos de RNA, de material genético nessa hemácia. Então, normalmente, quando nós temos policromasia, nós temos reticulócitos no sangue periférico. Comentei com vocês na aula de eritropoiese que é normal ter uma pequena quantidade de reticulócito no sangue. Se nós temos muitos reticulócitos, tem alguma coisa errada. E é possível observar esse excesso de reticulócitos no hemograma, fazendo a lâmina e observando se tem ou não policromasia.
Então, se você receber um laudo de hemograma e na observação estiver descrito presença de policromasia interessante, você pedir contagem de reticulócitos para saber quantos por cento de reticulócitos de fato existem naquela amostra. Tudo bem? Aí, mais uma vez, as alterações morfológicas que são observadas nos eritrócitos na lâmina, tá? Alterações que não se relacionam com os índices hematimétricos. A poiquilocitose, que é a variação de forma, ela até pode alterar algumas vezes o índice hematimétrico, tá? Porque algumas vezes altera o volume da hemácia por conta da alteração de forma. Tudo bem? Mas, para saber se tem ou não poiquilocitose, não tem como fugir. Tem que fazer lâmina. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Vejam esses parâmetros que são avaliados no eritrograma. Saibam identificar o que cada índice hematimétrico mostra. Não esqueçam que a dosagem de hemoglobina é que vai nos mostrar se o paciente tem ou não uma anemia, tá? Vai confirmar essa suspeita clínica, tudo bem? Não esqueçam da diferença do HCM para o CHCM. E nós vamos falar das anemias, vai ficar um pouquinho mais claro a discussão das anemias se vocês já souberem todos esses quesitos do eritrograma, tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas, manda um direct lá no Instagram, manda perguntinha aqui no YouTube que nós respondemos. Se você não se inscreveu no canal, agora é a hora. Se inscreve. Se você já se inscreveu, não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E é isso. Muito obrigada e até a próxima.